Oi pessoal, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou Fernanda Manhota. E hoje a gente vai dar dicas para entrar na pós-graduação em Relações Internacionais. Atendendo a pedidos. Bom, e aproveita que você já está por aqui para dar like nas nossas redes sociais, para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, aperta o sininho aí, enfim, vai aparecer para você as redes do Lucas, as minhas redes, as redes do canal. Nos ajudem a difundir Em Dupla com Consulta, nos ajudem a levar nossa mensagem e deixe claro aí nos nossos comentários aquilo que você quer que a gente faça, utilize nossa hashtag DCC Responde, vamos que vamos, meu povo. Bom, o propósito desse vídeo, na verdade, é explorar 5 dicas, digamos assim, que podem talvez ser úteis para você que quer fazer pós-graduação, principalmente começar aí pelo mestrado em RI. Eu e o Lucas, como já dissemos outras vezes, nós somos acadêmicos, professores de RI, e a gente passou por isso recentemente, tanto no mestrado quanto no doutorado. E aí, atendendo a pedidos que deixaram aqui pra gente nos comentários, a gente vai dar hoje, então, 5 dicas, que são singelas, simples, mas que podem servir como uma espécie de guideline aí para quem tá talvez cogitando fazer mestrado, saindo da graduação ou tá um tempo parado, enfim. Se você tá afim de fazer mestrado em RI, por exemplo, talvez esse vídeo sirva para você. Então vamos pensar o seguinte, você quer fazer um mestrado em Relações Internacionais. Qual que é a primeira coisa que você tem que pensar? Onde eu farei esse mestrado? Então, você tem que fazer uma grande pesquisa, você tem que sistematizar onde estão esses programas, onde você pode fazer esse programa, porque existem vários programas de relações internacionais do Brasil inteiro, muitos no Sudeste, muitos no Nordeste, no Sul, o Norte e o Centro-Oeste agora estão aparecendo com bons programas também. E aí, nesse aspecto, o que você tem que fazer? Lista todos, ver quando que eles abrem os seus editais. Muita gente perdeu a possibilidade de ter entrado num bom programa de relações internacionais, porque perdeu a data simplesmente de mandar a documentação, de mandar o projeto e coisas assim. Então faz um cronograma certinho de cada um deles. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, por exemplo. Eu listei todos que eu queria, coloquei as datas certinho e vi qual batia com qual, porque você tem que priorizar também. Nesse aspecto, então, sabendo quais são os programas, quando acontece o processo seletivo e o que precisa, você vai saber se organizar minimamente para priorizar quais você quer fazer mais e quais quer menos. Ou seja, você tem que saber também o que se pesquisa em cada um desses programas. Se você tem um projeto de segurança internacional, você não vai sair aplicando para linhas de pesquisa de cooperação ou então de comércio internacional, não faz o menor sentido. A sua chance de ser aprovado é muito pequena. Ninguém vai querer orientar um trabalho desse se não existe uma linha de pesquisa ou um professor orientador que tenha capacidade de atuar nesse aspecto. E você tem que levar em consideração também outros fatores bem logísticos e práticos. Por exemplo, você está disposto a se deslocar da sua cidade de origem para, de repente, estudar em outro lugar? O Lucas e eu, nós nos conhecemos no mestrado. Ele veio lá de Minas, eu era de São Paulo. Envolveu toda uma mudança de vida para ele, fazer Santiago Dantas, que é onde a gente especificamente estudou. Você tem que se fazer essa pergunta. Tem vários programas bem bacanas que às vezes até são mais adequados ao tipo de tema que você quer pesquisar, mas que vão exigir de você um deslocamento e uma mudança significativa. Além disso, você tem que se perguntar em relação à remuneração desse programa. Por exemplo, tem programas, e a maior parte dos programas em RI no Brasil funcionam assim, que são públicos, como é o nosso caso. Então a gente foi aprovado no processo seletivo e nunca teve que pagar pela nossa educação de pós-graduação. Mas tem programas, tem lugares que vão cobrar. Então você pode pagar por educação na pós-graduação, você vai para uma pós-graduação pública. Você precisa de bolsa ou não precisa de bolsa? Porque hoje a gente sabe que os recursos estão escassos, a maior parte dos programas tem uma limitação de verbas. Então, se para você é determinante que você receba uma remuneração do Estado para se dedicar à pesquisa, também é importante saber se aquele lugar onde você está aplicando tem bolsas disponíveis que vão atender a essa sua necessidade. Então, várias questões aí que precisa levar em consideração. Bom, a segunda coisa que você necessariamente precisa fazer se quiser seguir por esse caminho é tentar buscar algum tipo de engajamento anterior ao início da sua pós-graduação. Não é só conhecer as características do programa, como a gente falou aqui, pesquisar sobre o programa, mas é também criar algum tipo de vínculo, de fato se envolver com o programa. Então é muito importante, até te dar mais capacidades, mais condições de ser aprovado, se inscrever para ser, por exemplo, aluno especial. Então você frequenta algumas aulas, participa de algumas aulas, as pessoas vão passar a te conhecer, você tem condições de apresentar o seu potencial, de se mostrar como um aluno preparado, enfim, isso é bem importante. Além disso, a maior parte dos programas de pós-graduação aqui no Brasil, eles também organizam eventos. E esses eventos são abertos ao público. Então, você pode inscrever, de repente, seu trabalho de iniciação científica para esses eventos, se você ainda está na faculdade. Você pode, de repente, só ir como ouvinte mesmo para assistir os painéis, participar das discussões.
tudo que for possível de fazer para se aproximar da realidade do programa, para se fazer conhecer, ajuda nesse processo, né, de criação de um vínculo com a instituição. Mesma coisa em relação aos professores. Se você quer ter um trabalho orientado por alguém, se você sabe que o seu tema tem alguém que se interessa por ele, então você tem que procurar essa pessoa, se fazer conhecer, se apresentar, marcar uma reunião. São coisas que vão te tornar mais próximo dessa realidade e que, de certa forma, vão fazer do seu vínculo algo um pouco menos impessoal. O terceiro item da nossa lista é muito importante, talvez, em alguns casos, o mais importante. Sim. Saber fazer um bom projeto. O projeto. Projeto é essencial. Projeto é o que eu falo para os alunos sempre. Projeto é o que vai diferenciar você de todos os outros alunos, é o que vai mostrar que você sabe escolher um bom tema, que você sabe delimitar um objeto, que você sabe aplicar uma determinada metodologia, que você sabe onde procurar as boas fontes, onde procurar informação. Projeto é tudo, gente. Sabe por quê? No projeto você vai responder exatamente aquilo que eles querem saber lá no programa. Qual o seu tema, o que você quer fazer com esse tema, por que ele é relevante e como você pretende atingir esse objetivo. Ou seja, você tem que minimamente ter uma noção de metodologia, tem que minimamente saber juntar essas variáveis. E aí é uma questão de saber procurar uma boa bibliografia, de mostrar que você conhece os clássicos, as pessoas especializadas no tema, que você conhece os professores que atuam nesse tema, inclusive professores do programa no qual você se inscreveu. É bom que você tenha algum tipo de contato nesse aspecto, que você mostre que conhece a literatura dele, coisas afins. E nesse sentido, quando a gente fala de projeto, tem aquelas coisas que são um clichê, assim, além de, né, evidentemente, deixar claro qual é o tema, qual é o objetivo, precisa ter clareza de qual é o problema, ou seja, a pergunta da qual você parte, precisa ter clareza de hipótese, precisa ter clareza de método, enfim, são coisas que às vezes na faculdade passam meio batidas, despercebidas e que são muito importantes no processo seletivo de um mestrado. Se você está perdidão em relação a como fazer um projeto, então você pode esperar, porque logo logo a gente vai fazer um vídeo aqui. O Lucas é o dono e senhor desse negócio, ele adora ensinar as pessoas a fazer projeto e ele vai te ajudar para fazer um projeto direito e ser aprovado no processo seletivo do mestrado, né? Farei o possível. Mas já dou umas dicas. Primeira dela, português, gente. Se o português está errado, você já não vai passar. Fica a dica. Outra coisa, ABNT, formatação. Projeto feio, mal feito, não passa. Não adianta. É o mínimo que eles vão bater o olho e falar assim, bom, só de bater o olho não tem nenhum problema. Já é um começo e, por incrível que pareça, isso conta. Mesma coisa, e nem precisa falar de plágio, de falta de referência. Essas coisas são pecados mortais. Se falta de formatação adequada é pecado venial, isso aqui, meu amigo, plágio é pecado mortal. Não pode cometer um negócio desses. Senão, além de você não passar, você vai ficar na blacklist. Aí nunca mais ninguém vai te querer. Entendeu? Acabou. Então, se você tem dificuldade, faz o seguinte, procura um manual de metodologia, tem o Arte da Pesquisa, tem outros vários que são conhecidos. Procura um professor com quem você teve uma boa relação na faculdade, pede para ele revisar seu trabalho, pede para os seus amigos fazerem isso. Mas não vai só com a cara e na coragem, faz uma coisa bem feita. As pessoas lembram de quando você faz um trabalho mal feito. Quando vê que é só pra constar, pra mandar, não faz isso. Faz bem feito, faz pra passar. E peer review é super importante. Dê pra pessoas lerem o seu trabalho, inclusive pra gente que já foi aprovado no mesmo processo seletivo onde você está se candidatando. Amigos, colegas, vai procurar a galera, vai falar com a galera. Essa gente já entendeu como é que é o espírito da coisa. Pode te dar alguma dica valiosa. Você não precisa ficar com medo de ser criticado. Aliás, é o momento de ser criticado. Quanto antes você puder receber as críticas, os feedbacks, mais tempo você vai ter para arrumar e quem sabe aí passar. O quarto ponto é a questão da prova de conhecimentos específicos, para ser mais objetivo. Nesse caso que a gente está falando é o seguinte, todo programa em geral tem alguma prova de conhecimentos da área de relações internacionais, que é para poder balizar o que você sabe de relações internacionais em relação às outras pessoas. Se você teve uma boa formação, se você conhece os teóricos, sabe minimamente fazer uma análise. E essa prova, em geral, está em quase todos os programas de mestrado. A dica é ver a bibliografia e fecha essa bibliografia. Compre ela toda. Nem que seja para poder você ter um panorama geral do que eles estão pensando, qual que é a linha mais ou menos de argumentação que eles estão buscando, se o foco é mais em segurança, qual tipo de abordagem teórica eles gostam mais em determinado programa. Às vezes é um pouco mais realista, determinados professores ali, às vezes é mais construtivista, às vezes são estudos de segurança, né, mais críticos. Isso pode alterar, sim, a forma como a prova é feita e até quem avalia essa prova. Então, toma cuidado com isso. A outra questão
é a prova específica do mestrado em Relações Internacionais da USP. Eles pedem o GRE, não é isso mesmo? Falei certo? GRE. GRE. O próprio. Essa prova é diferente. Você fez essa prova, né, Fê? Fiz essa prova. Conta pra gente. Então, a maioria dos programas pede prova de conhecimentos específicos baseado numa bibliografia e, em geral, as perguntas são dissertativas. Eles apresentam uma ou duas questões bastante genéricas e você vai lá e manda bala, escrevendo folhas e folhas e folhas, citando os autores baseados na bibliografia. A prova da USP, em particular, ela é uma prova que tem um perfil mais internacional, muito baseado naquilo que se pratica nos Estados Unidos. E aí eles pedem o GRE. O GRE é uma prova organizada pela ETS, aquela mesma empresa que faz o TOEFL, e ela tem essa ideia de uma certificação, né, essas provas de proficiência e tal. Ela inclui alguns conhecimentos de língua inglesa, é uma prova obviamente em inglês, e aí ela explora um pouco de conhecimento na área de métodos quantitativos, tem um pouco de matemática, geometria, redação, enfim, são alguns conhecimentos específicos. Envolve uma pontuação mínima e máxima, enfim, tudo aquilo que a gente, né, já conhece desde o TOEFL. E aí, por isso, se você quer se candidatar na USP especificamente, além do projeto, além da prova de inglês, etc., você vai ter que se inscrever no GRE. O GRE é uma prova bastante específica, tem gente que estuda usando manuais, tem gente que faz cursinho preparatório. Você realiza a prova numa daquelas cabines no computador, conectado, sendo, né, supervisionado durante 4 horas de duração. Você faz ali num sistema múltipla escolha e redação, e aí você obtém uma pontuação final, tanto uma pontuação pelas áreas, os eixos, né, da prova, quanto pontuação final. E aí, dependendo da pontuação que você teve, de como você se coloca em relação às outras pessoas que fizeram a prova, o seu desempenho é avaliado. Tem programas, principalmente no exterior, que pedem notas bastante elevadas. No Brasil, a USP, ela não exige um desempenho assim tão esplendoroso, mas eles levam em conta isso também no processo seletivo. Para você agendar o seu GRE, você precisa de antecedência, porque nem sempre vai ter vagas disponíveis, os locais de realização da prova são limitados, as datas também. Então, se por acaso, no processo seletivo de algum lugar, você perceber que pede GRE, já sai correndo lá para o site da ETS para tentar se localizar e agendar a sua prova. Até porque, se você fizer e não for tão bem, de repente você precisa refazer, e aí precisa de tempo hábil para dar certo, né? Bom, e o quinto ponto que a gente vai destacar aqui para você também tem a ver com uma realidade, uma prática da maioria dos programas de pós-graduação aqui no Brasil, que costuma ser, na verdade, a última fase do processo seletivo, a chamada entrevista. A entrevista, na verdade, consiste em uma reunião com professores do programa, né, pessoas ali da casa, que vão te sabatinar, que vão querer saber um pouco mais sobre o seu projeto, sua vida, seus interesses, e que vão, no limite, dar a chancela final para que você seja aprovado ou não. Tem várias coisas que são importantes de se saber em relação à entrevista. Primeiro, mito. Se foi rápido demais ou se foi demorado demais, logo isso significa que você vai passar ou não vai passar. Não é verdade. Tem gente que às vezes tem uma reunião super objetiva, rápida, né, assertiva, e não necessariamente é reprovado. Ao contrário, a pessoa foi bem. E tem gente que passa 70 horas e também vai bem. Então, não use isso como um critério, não fica se balizando pelo fulano que estava antes de você, pelo seu amigo que te falou o negócio, isso não é verdade, isso é um mito. Depois, leve em consideração que nessa entrevista as pessoas querem saber o que aquele mestrado significa para você. Qual é a maior preocupação em geral dos programas de pós-graduação? A maior preocupação é que você seja uma pessoa meio aventureira, assim, que tá lá just because, que não sabe direito o que vai fazer da vida. Eles não querem que você seja aprovado e depois abandone o barco no meio, até porque as notas dos programas de pós-graduação dependem de você concluir o que você começou. Então você tem que mostrar seguranças, tem que mostrar que aquilo faz sentido dentro de um plano de vida, de um plano de carreira, que você tem vocação para aquilo. Então você tem que permitir, fazer com que a entrevista seja um momento em que as pessoas possam te conhecer melhor e que elas possam te acessar em relação às suas experiências. Então destacar outras coisas da sua vida do passado que já mostravam uma aptidão para pesquisa, que já sinalizavam que você tinha a ver com essa área, tudo isso é muito importante. Não se deixa ficar inibido, intimidado, sabe? Não fica ali pensando que você é pior do que os outros, que você não conhece ninguém. Isso não é relevante. Você tem que, naquele momento, ser o mais espontâneo, natural e objetivo que você conseguir. A Fê falou tudo, né? São muitos mitos que são ditos por aí, do que se pode, o que não se pode fazer. Mas na prática, gente, quando chegar lá, o que você tem que fazer é defender seu trabalho. Você tem que saber que o seu trabalho, obviamente, vai ser criticado em alguma questão. Quando a gente está entrando no mestrado, a gente está no começo da nossa vida acadêmica. Então a gente ainda está aprendendo muita coisa. É hora de ser humilde.
É hora de aceitar as críticas, de entendê-las, de falar, olha, realmente isso aqui pode me ajudar nesse ponto, eu acho que eu não percebi o que poderia ter sido feito nesse outro objetivo, eu acho que isso aqui realmente não dá tempo de fazer no período que eu coloquei. Mas também é o momento de falar o seguinte, olha, eu concordo com a sua crítica, mas eu acho que eu poderia manter isso, isso e aquilo. Por quê? Você precisa ser firme naquilo que você realmente acredita, naquilo que é a centralidade do seu projeto, na relevância dele, de por que você deve ocupar aquele espaço naquele programa de pós-graduação, ao mesmo tempo que tem que ser suscetível e aberto à possibilidade da mudança. O problema é encontrar esse equilíbrio. E o que pode ser alterado, que não rompa completamente com o seu projeto e mostra que tudo bem, então para você tanto faz, porque não pode ser assim. Tem que ser justamente uma coisa no sentido de não, eu quero, esse é meu tema, eu gosto dele, ele faz sentido, ele é relevante e isso está explicado na minha justificativa, está explicado com os autores que eu escolhi. Mas você tem que saber, não, então peraí, pode ser que a minha metodologia mude, pode ser que realmente essas fontes que eu busquei não sejam as melhores, então eu vou alterar esse processo, eu posso colocar um novo objetivo, a minha hipótese talvez não seja mais adequada. Percebe? A gente tem que saber exatamente, aí depende muito do momento, de quem fala, de onde fala, por isso que é importante saber quem são os professores que vão estar lá, qual que é a linha de trabalho em geral deles, para você poder saber como responder a determinadas perguntas, sem ser pedante, sem ser arrogante, isso é péssimo. Seja uma pessoa humilde, seja aberto, esteja propenso à possibilidade da mudança, mas defendendo aquilo que você acredita. Flexibilidade e humildade, galera. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado das nossas dicas, que isso ajude você a entrar no programa de pós-graduação em Relações Internacionais ou de qualquer outra área. Igual a Fernanda falou, a gente vai fazer mais vídeos nesse sentido, um só para explicar, ensinar, dar umas dicas de como fazer projeto, tanto para o TCC quanto para o mestrado, coisas do tipo, e também sobre a vida na pós-graduação. Como é que foi pra gente fazer pós-graduação? No meu caso, saí de Minas, conhecia ninguém, do nada chega aqui em São Paulo e tem que lidar com tudo que é novo, que é diferente. E a Fernanda, que, assim como eu, saiu de uma faculdade que não estava inserida no contexto específico do programa, né, no qual a gente foi aprovado, e a gente então teve que lidar com essa coisa de tudo ser novo, tudo ser diferente. E lidar com as questões emocionais ligadas à pós-graduação. A gente também vai falar disso mais pra frente, porque esse é um dos assuntos que hoje estão mais em voga e são muito importantes. Depressão na pós-graduação, a produtividade na pós-graduação, todo esse universo, né, que cerca a pós-graduação, especificamente no Brasil, a falta de incentivo à ciência que aqui a gente enfrenta, enfim, muito assunto para falar de pós-graduação. A gente é fruto da pós-graduação, né, então, muito amor falar sobre isso. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo. E Santiago Dantas, patrocina a gente, poxa, estamos aqui, ó, incentivando a pós-graduação, caramba. Um abraço para os nossos professores, amigos lá do programa Santiago Dantas, onde a gente fez mestrado e fez doutorado também. Unesp, Unicamp, PUC São Paulo. Isso aí. Muito amor, Santiago Dantas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Sai daí. Vocês estão muito perto. Pode parar. Ai, meu Deus, que gatilho, meu filho. Logo ali. Morri. Balizar, né? Que é minimamente para poder balizar o que você sabe. Não, falei muito enrolado. Deus. Ai, cansei. Nossa, cansei. Muda, Brasil. Chega, basta. Saco. Essa língua enrolada. Vamos lá.